Uma reportagem da Folha de São Paulo alertou para um fenômeno crescente. O número de cristãos sem vínculo com igrejas está aumentando. Segundo o IBGE, eles eram 4% em 2003 e no ano de 2009 contabilizaram 14% dos ditos evangélicos. E a tendência é continuar esta ascensão. Os cristãos parecem estar saindo das igrejas. Mas o que é a igreja? Ser cristão significa estar numa igreja? Passe um cafezinho e junte-se a nós. Como você pôde perceber na narração, essa é uma questão muito interessante para os nossos dias. Talvez aqui nós tenhamos dois aspectos fundamentais. Um tem a ver com esta ideia onde as relações são cada dia mais superficiais e o envolvimento com a comunidade de fé passa a ser um envolvimento quase que comercial. Muitas pessoas vão para suas comunidades tendo em vista consumir algo. Alguém quer consumir um louvor, outro quer consumir uma boa palavra, outro quer consumir a comunhão. Isso também não significa ser igreja. A igreja passa a ser um balcão de ofertas. E um outro lado é que também existe muita gente decepcionada com essa estrutura religiosa que acaba sorvendo a vida das pessoas para o seu próprio crescimento. Eu acho que isso pode ser alguns dos fatores que podem ser abordados aqui, né, Glênio? Sobre essa pesquisa que foi feita pela... Primeiro é o conceito de igreja. Que é bom tratar, né? Porque toda vez que uma pessoa é salva, ela pertence à igreja. Nós somos batizados no corpo de Cristo. A igreja não é necessariamente um rótulo denominacional. A igreja é a reunião de pessoas. Se nós tivermos, segundo Jesus, 2 ou 3 pessoas reunidas em torno dele, reunidas no nome dele, ali está uma igreja. Sim. Então, quando uma pessoa é salva, ela é salva para pertencer à igreja. Se ela não estiver dentro de uma estrutura eclesiástica, não significa que ela não esteja na igreja. Sim. Então, estes cristãos que estão aí saindo das estruturas, pode ser até um bom sinal. É um sinal de que a igreja precisa de uma reforma. Não reforma estrutural, mas a reforma dos seus valores. Retornar aquilo que era prioritário em termos de relacionamento de igreja, que é a doutrina dos apóstolos, que é a comunhão, que é o partir do pão, e não só a questão da ceia, mas o partir do pão como relacionamento de casa em casa, as orações e o louvor. É uma igreja que tem uma realidade espiritual. Ninguém é salvo fora da igreja, no sentido que ela não é que a salvação esteja na igreja, é que o salvo vai pertencer à igreja, quer queira, quer não, mesmo que ele viva isolado. Mas você não acha meio utópico a ideia de ser igreja sem ter um mínimo de organização? Vou te dizer por quê. Quando a gente olha para a igreja primitiva, que é normalmente o foco de exemplo que as pessoas nos dão para viver uma vida, ou dizer assim, a estrutura está errada e tal, mas lá você tem local de reuniões, você tem arrecadação, você tem distinção de funções, ou seja, existe uma organização que tem como intuito catalisar recursos, dons, em prol da vida da igreja. A igreja é um organismo que tem organização, mas não é uma organização que engessa a vida do organismo. O que se vê aí muitas vezes é esse sistema que sufoca. Agora,
você precisa viver em comunhão. Deus é trino. Primeira coisa que nós temos que entender, que a igreja está em Cristo, assim como Eva estava em Adão, antes de se partirem. Agora nós fomos fundidos, tanto é que a palavra Cristo é o cabeça da igreja. Não é que ele esteja com a cabeça decapitada. Eu não chamo a cabeça do Alexandre de Alexandre. Alexandre é cabeça e corpo. A vida da igreja, ela é um organismo onde Cristo, o cabeça, se manifesta no seu corpo. E ser cristão é ser membro desta realidade. Agora, nós precisamos adequar a comunidade com a realidade espiritual. Porque muito do que está acontecendo aí é humanismo barato, Puro. é adoecimento, é controle, é manipulação, é peso, não é relacionamento de corpo. Então isso aí, na verdade, não é igreja. No reino de Deus, toda essa estrutura, aquilo que Jesus disse, destrói isto, em 3 dias eu reedificarei aquilo que de fato permanece, né? Falando da ressurreição do seu corpo. Mas a estrutura, ainda que ela tenha o seu, como você fala às vezes do copo, né? O copo é importante para a gente beber a água. Ela favorece, né, a função primordial da água, né, de a gente beber a água e ela nos hidratar e tal. Mas o que acontece é que as estruturas, elas acabam se engrandecendo, e para se engrandecer, elas sorvem a vida da igreja, das pessoas. Então, pessoas se desgastam nesta relação, há um controle, há uma adoração dos seus líderes, há um Deus barganhador, há toda uma estrutura pautada na culpa, no desempenho. Mas isso aí que eu quero dizer, isso não é igreja. Sim. Isso é uma organização, não é um organismo vivo, onde Cristo é o cabeça e o corpo se manifesta nesta realidade integral. A igreja não é nada mais do que a manifestação de Cristo Jesus. Agora, no momento que essa igreja, ela se torna, o que você falou, essa questão dos líderes serem adorados, você até constrói certos altares ou nichos para pessoas, onde o homem é que é valorizado no sentido da sua performance. Você chega nos lugares e existem aquelas fotos imensas da figura então, da pessoa. Isso aí não é igreja. Isso não é igreja. Isso é uma instituição, pode ser até um quartel-general de poder. Igreja não. Igreja é povo, é relacionamento na dependência de Jesus Cristo, do Espírito Santo, da Trindade Divina, do Pai. E igreja é vida. Agora, o que acontece com a igreja é que mesmo a igreja do Senhor Jesus, ela tem o joio junto. Isso. E o joio confunde muito. Porque quando o Senhor plantou o trigo, veio o inimigo e plantou o joio. E ele disse que não era para mexer nesse negócio, não. Mas é para anjo. É para anjo, é para gente especializada. Você vai mexer, vai pegar a aparência, nós vamos ter problemas. Então eu vejo que a igreja como organismo, ela é uma bênção. Eu quero pertencer, aliás, eu não pertenci e não vou pertencer a nenhum outro sistema que não seja a igreja. Eu já fui convidado para ir para aquilo outro, mas esses organismos todos, eles são muito políticos. Eu sei que na igreja tem política, e a política da igreja é sórdida, e é uma consequência do joio, porque os filhos de Deus, eles não ambicionam poder. Eles são aqueles que estão dispostos a lavar pés. Isso. Então, eu quero viver dentro da igreja sem um rótulo qualquer, onde 2 ou 3 estiverem reunidos. E eu sei que essa igreja, ela é benéfica.
Agora, a instituição, ela serve, a essa estrutura, ela serve para que, como disse o copo, né? A xícara, nós podemos até tomar um cafezinho, a xícara, ela é importante. O problema é quando a gente começa a valorizar ela mais do que o conteúdo. O problema é isso, que aí a gente fica se enchendo e achando que a minha estrutura é melhor que a sua. E isso adoece muito. O povo de Deus hoje, quer dizer, o povo denominado de Deus hoje está esquizofrenizado. Então ele não sabe bem o que é a igreja. Acho que esse assunto é um assunto que talvez nós não podemos ter muita pressa, né, Glenn? Aliás, não devemos ter pressa por nada. Né? Quem não se apressa, né? Mesmo porque o Senhor Jesus está voltando e a gente tem que ir dentro do ritmo dele, esperando por ele. Né? E com a confiança de que o que fizermos aqui é para a glória dele. E nós não estamos preocupados em fazer adeptos para nenhum sistema, mas para que as pessoas ganhem a dimensão de que o Evangelho vale a pena, porque o Evangelho é libertador. Então, por isso, queridos, é que talvez nós tenhamos que continuar com esse assunto no próximo programa, e desde já queremos convidar você, porque ele é um assunto muito extenso, mas isso que o Glenn falou é importantíssimo. Saber que o Evangelho é algo que nos liberta. As estruturas têm como objetivo o controle, aprisionamento, e talvez seja disto que as pessoas estejam fugindo, deste controle, deste lugar onde os homens são adorados, onde as estruturas são mais importantes do que as pessoas. E nós precisamos, como o Glenn bem começou dizendo aqui, discernir o que é a igreja. Talvez não seja como Jesus, que não veio destruir o templo de uma forma categórica, mas destruiu todo o significado daquela estrutura quando disse: pode destruir isso aí, em 3 dias eu reerguerei o templo. Mas ele estava falando do seu corpo, da ressurreição. É isto que é importante. E a igreja é o corpo de Cristo, é a reunião dos filhos e das filhas de Deus. Mas a gente precisa talvez um pouco mais de tempo para falar um pouquinho sobre isso, né, Glenn? Eu só quero dizer que a igreja deve ser vista como um hospital para pecadores indignos e não um museu para santos pintados, de pau oco. Como o Bernard diz, não é uma galeria para os bons, mas é um hospital para os quebrados. Exatamente, é a realidade de salvação. Realidade de aceitação, de acolhimento. A igreja é a casa que o amor está acima da moralidade e onde o Evangelho transforma pelo amor. Pecadores indignos em santos. Eu sou apaixonado por essa ideia de igreja.